Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje a gente vai falar sobre o Teorema de Euler para grafos planos e isso é uma das ferramentas que a gente vai usar para estudar o Teorema de Euler para poliedros, que relacionam o número de vértices, faces e arestas de um poliedro. A gente vai começar com o conceito de poligonal simples, né? Que é uma linha poligonal parecida com essa. O que eu quero que seja um poligonal simples? Coisas parecidas com isso, mas não coisas assim, né, que tem essas autointerseções ou linhas fechadas assim. Né? Isso eu não quero que seja um poligonal simples. Né? Como é que a gente define isso formalmente? O poligonal simples ela é uma união de segmentos de reta do plano, de forma que, bem, essa união tenha pelo menos um segmento, isso que é se n maior ou igual a 1, né, eu estou fazendo a união do segmento A0 a 1, com A1 a 2, A2 a 3, etc., até a n menos 1. E, bem, a condição 1 é que esses pontos A0, A1, a n sejam todos diferentes, ou seja, a gente não está querendo que isso aqui aconteça, né, se eu tiver A0, A1, A2, A3, e aí volta o A4 ser igual a 1, que geraria esse tipo de curva fechada, eu não quero isso. E a gente também quer que se I é menor que J são dois índices de 1 até N, então a interseção do segmento AI menos 1 AI com o segmento AJ menos 1 AJ seja AI, se I for igual a J menos 1, e seja vazio, caso contrário, né, se I for menor que J menos 1. Ou seja, A0, A1 intersectado com A1, A2 vai dar só o ponto A1. A1, A2 intersectado com A2, A3 vai dar só o ponto A2. E se eu intersectar dois segmentos não consecutivos desse, né, por exemplo, A1, A2 interseção com A4, A5, isso é vazio. Esse é o conceito de poligonal simples. Tem outra definição sobre linhas poligonais, que é o conceito de extremos, que é bem simples, né? Esse ponto aqui, onde começa uma linha poligonal, e o ponto onde ela termina, né? Esses dois caras vão ser chamados de extremos dessa linha poligonal. Então a gente acabou de ver o que é uma poligonal simples, né? O que são os extremos de uma poligonal simples. Agora a gente vai definir uma outra estrutura que a gente chama de grafo plano. O grafo plano ele vai ser um par de conjuntos V de G e E de G, né? Onde V de G é um conjunto finito de pontos do plano. Esses pontos de V de G nós vamos chamar de vértices de G. Ha! O conjunto de vértices tem que ser não vazio. Eu esqueci de falar esse detalhe aí. O outro conjunto E de G também vai ser finito e os elementos serão poligonais simples. E essas poligonais simples nós chamaremos de arestas de G. Os quais chamaremos de arestas de G. Né? Então, V de G é um V de vértice. Aqui é um E, não é um A de aresta. Né? Isso é herdado do inglês, porque aresta em inglês é edge. Aí você lê E de G. E de G. Isso é uma piada muito idiota. Para ser um grafo plano, não é qualquer conjunto finito de pontos e de poligonais que vai constituir um grafo plano. É necessário que três condições sejam satisfeitas. Uma é que se eu tenho uma aresta de G, né, um elemento E de G, então os extremos de E estão em V de G. Né? A gente quer que os extremos das arestas sejam vértices.
Outra condição é que se E é uma aresta de G, os pontos não extremos de E não estão em V de G, né? Os pontos não extremos não podem ser vértices, e eles também não podem estar em outras arestas de G. E por último, a gente quer que se duas arestas possuem os mesmos pontos extremos, então elas sejam iguais. O que cada uma dessas coisas quer dizer? Vamos pensar no desenho de um grafo aqui. Eu vou desenhar em vermelho os pontos que seriam os vértices de G, né? E como é que a gente quer que as arestas sejam? A gente não quer que uma aresta seja uma coisa assim, solta aqui, a gente quer que a aresta ligue vértices, né? Parecido com o que acontece no poliedro, né? A aresta sempre está ligando vértices. Então, a gente quer que as arestas liguem vértices. A gente não quer essa condição G1 que eu falei, né? A condição G3. A gente não quer que um par diferente de arestas ligue os mesmos vértices. Isso aqui não é para acontecer. E a gente também não quer eu ter uma aresta aqui e a outra aresta vir cruzando essa. Eu não quero que isso aqui aconteça, eu não quero que essas arestas se cruzem. Então, como é que a gente vai usar esses grafos planos para lidar com poliedros? Pode pensar num cubo, né, que é um dos exemplos mais conhecidos de poliedro aí. Imagina que o cubo, se eu pegar essa face de cima, né, segurar essas arestas e abrir, esticar esse quadrado de cima, depois empurrar ele para o plano que tem a face de baixo. Esse desenho, se eu olhar aqui de cima, ficaria uma coisa assim, né? Que é uma coisa que, se eu pensar nesses pontos como vértices, né, e nessas linhas como arestas, isso aqui vai dar um grafo plano. Assim que a ideia de grafo plano vai se conectar com a ideia de poliedro. Então, quando a gente trabalha com poliedros, a gente tem vértices, arestas e faces, né? Os grafos planos também vão ter faces. O que serão as faces do grafo plano? Então, o desenho de um grafo plano, e por desenho, eu estou falando não só dessa coisa informal que a gente desenha, mas como a estrutura matemática desenho de um grafo plano também, que seria o desenho de um grafo plano. Grafo plano G, a gente escreveria aqui DG. Isso é a união do conjunto de vértices de G com a união de todas as arestas de G. Ou seja, você vai pensar no conjunto, né? Esse conjunto de vértices, une com essa aresta, une com essa aresta, une com essa aresta, une essa, une essa, une essa. Aí une todas as arestas, isso aí é o desenho do grafo. E o que serão as faces? Serão as regiões do plano que são divididas por esse desenho, né? Como assim? Intuitivamente, essa região aqui dentro desse triângulo é uma face, essa dentro desse triângulo é uma face, essa aqui vai ser uma face, e a gente vai ter a última face, que é essa região de fora. Uma face é um conjunto que tem a seguinte propriedade. Dois pontos quaisquer de F estão ligados por uma poligonal simples contida em F. Ele vai ter essa propriedade
E tem outra propriedade, uma segunda propriedade, né, que é F não intersecta desenho de G. E vai existir uma terceira propriedade, né? F não está propriamente contida em outro conjunto que satisfaz a propriedade estrela e propriedade de duas estrelas. Né? Então, o que quer dizer isso? Vamos pegar um exemplo aqui, esse triângulo. Sempre que eu pego dois pontos aqui do triângulo, estou falando do interior do triângulo, não da fronteira, né? Vai ter uma poligonal aqui dentro que liga esses dois caras. Isso é a propriedade de uma estrela. A propriedade das estrelas, né, esse interior desse triângulo não vai ter pontos do desenho de G. Em particular, essa poligonal não vai poder intersectar o desenho de G, né, já que a gente quer que ela está contida em F, que é um cara que não tem pontos do desenho de G. E por último, a gente quer que F não esteja propriamente contida, né, em outro conjunto que satisfaz, né, a propriedade de uma estrela e duas estrelas. O que é isso? Isso está dizendo que, por exemplo, o interior desse triângulo é uma face, mas se eu pegar um subconjunto aqui, eu não quero que isso seja uma face. Né? Tem subconjunto aqui que tem essas duas propriedades, de não intersectar o desenho. Né? E também cada dois pontos aqui estarem ligados por uma poligonal. Só que eu não quero que esses caras sejam faces, eu quero que as faces sejam os caras maiores possíveis que satisfazem uma estrela e duas estrelas. Então, como faces, a gente tem esse cara aqui, nesse desenho, esse cara aqui e esse cara aqui. E também essa região toda aqui fora é uma face desse grafo plano, né? Dado que essa região fora aqui não intersecta o desenho de G, quaisquer dois pontos aqui estão ligados por uma linha poligonal e também não tem, ela não é subconjunto de qualquer outra coisa com essa propriedade. A gente chama essa de face externa de G. Se você já cansou de definição, só lamento, tem mais um pouquinho. A gente tem o conceito de caminho, um grafo, que é uma sequência finita de vértices, né, V0, V1 até Vn, tal que, né, cada dois vértices consecutivos, né, Vi menos 1, Vi, está contido em alguma aresta de G. Né? Por exemplo, aqui a gente tem um desenho de um grafo, um grafo plano, e você pode pensar nessa sequência de vértices aqui, V0, V1, V2, V3, o V4 não vai entrar, o N aqui está sendo 3, né? V0 e V1 estão numa mesma aresta, V1 e V2 estão na mesma aresta, V2 e V3 estão na mesma aresta. Então V0, V1, V2 e V3 é um caminho nesse grafo. Se eu pensar, por exemplo, na sequência V3, V1, V4 não é um caminho, né? Porque V3 e V1 não estão na mesma aresta. Eu sou conceito de caminho. Um outro conceito é o de ciclo, que é um caminho bem particular, que ele é um caminho, né, V0, V1 até Vn, com pelo menos 3 vértices, né, N pelo menos igual, tem que ser pelo menos 2, eu vou ter o 0, 1, 2 pelo menos, talvez mais. Só que ele vai ter a propriedade que V1 e Vn são todos diferentes e o Vn vai ser igual a V0. Né? Por exemplo, nesse grafo aqui eu posso ter o ciclo V0, V1, V2, V4, V0. Eu tenho sempre que ter o primeiro igual ao último. Né? Então, V0, V1, V2, V4, V0 de novo.
Então, a ideia do ciclo é de uma curva, né, que se fecha. Uma coisa assim, né? Não é uma coisa assim, não é uma coisa assim, né? Não é uma coisa assim, uma coisa com essa cara aqui. A ideia do ciclo é um caminho com essa aparência aí. E o outro conceito que a gente tem é de grafo conexo. A gente diz que um grafo plano é conexo se cada parte de seus vértices está no caminho. Por exemplo, esse grafo aqui de cima é conexo, né? Se eu pegar, por exemplo, V3 e V0, a gente já viu que está nesse caminho aqui, né? V0, V1, V2, V3. Se eu pegar esse vértice e esse, você vai ter esse caminho aqui, ligando eles. E aqui embaixo um exemplo de grafo que não é conexo, né? Que seria no caso desconexo. Você vai ter vértices aqui, por exemplo, esses dois que não estão ligados por nenhum caminho, né? Não tem nem arestas contendo esse vértice, então esse cara nem está, né, num caminho que não seja só ele sozinho aqui. Aqui também você vai ter outros pares de vértices que não estão no mesmo caminho. Esses dois caras não estão no mesmo caminho. Agora, finalmente, a gente enuncia o teorema de Euler para grafos planos, que diz o seguinte: se G é um grafo plano conexo com V vértices, A arestas e F faces, então V menos A mais F é igual a 2. Do mesmo jeito que funciona no poliedro, né? Poliedros convexos. Vamos ver um exemplo aqui, né? Vamos ver o que acontece quando um grafo não é conexo. Vamos contar aqui quantos vértices a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Quantas arestas a gente vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. E por último, vamos contar as faces, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 com a face externa aqui. Né? Então, F igual a 5. Então você faz 5 mais 5 menos 8 igual a 2. Exatamente o que está aqui. Agora vamos ver o que acontece quando o grafo não é conexo. Vamos contar essas coisas ali. Começar a contar os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora faces. Tem uma face aqui, duas aqui, né? Terceira face aqui. E só vai ter, né? Deixa eu olhar aqui, tem uma face, outra face, terceira face. E a única outra face vai ser essa face externa aqui. Então você vai ter aqui F igual a 4, e se você fizer a conta, V menos A mais F, que dá 4, né? Não vai dar 2. Agora a gente vai para a demonstração do teorema de Euler para grafos planos. Essa demonstração não vai ser feita em todos os detalhes, porque ela é bem complicada se você for fazer tintim por tintim, né? Ela vai depender de 4 lemas. O primeiro lema, ele diz que se um grafo não tem ciclos, então esse grafo possui um vértice que está contido em uma única aresta. Como é que você prova isso? Pensa aqui no caminho, num dos caminhos que não repete vértice, e entre aqueles que não repete vértice, ele tem o maior número de vértices possível. Olha para um vértice extremo desse caminho. Se esse cara tem tá em uma outra aresta além dessa,
essa aresta não pode estar ligando esse cara para um vértice fora desse caminho, porque senão ele não seria o maior. Né? Esse aqui não seria o maior caminho que não repete vértice. Esse aqui seria maior que esse. Né? Então, se essa outra aresta tem que estar ligando esse cara para alguém desse caminho. E aí vai aparecer um ciclo aqui. Né? Então, essa é a prova do lema 1. Aí o lema 2, ele diz que se G é um grafo conexo, e E é uma aresta que está num ciclo de G, então você remover a aresta E de G vai resultar num grafo conexo. Então está aqui um grafo conexo, uma aresta que está num ciclo. Né? E aí o que acontece se eu apagar essa aresta daqui? Esse grafo vai continuar conexo. E por que isso vai acontecer? Bem, para um grafo ser conexo é necessário que cada par de vértices esteja no mesmo caminho. Se eu tivesse um par de vértices em algum caminho contendo E, por exemplo, esse caminho aqui, a gente pode substituir esse caminho por esse caminho aqui, ó. Você vem por aqui, dá a volta por aqui e chega nesse cara, né? Poderia também ser alguma coisa assim, né? Até aqui. Aí você tem esse caminho, passa por E, e ele sempre pode ser substituído, né, por esse outro caminho, que em vez de usar E, dá a volta no ciclo. Então isso prova o lema 2. O lema 3, ele diz que se um grafo conexo tem um vértice V que está em uma única aresta E, então você pode remover V e E, que o que sobrar continua sendo um grafo conexo. De fato, se você tiver o que sobrar, né, os pares de vértices aqui, se um desses caminhos usa o vértice V, como o V só está nessa aresta, ele vai ter que, esse caminho tem que ter chegado por aqui, vindo para V. Bem, o V só pode vir para cá, do V só dá para vir para cá, né? Então ele teria que fazer isso aqui. Mas em vez de fazer isso aqui, você pode fazer só isso aqui. Então você continua tendo um caminho ligando cada par de vértices. Agora o lema 4. No lema 4 ele diz que duas coisas podem acontecer numa aresta de um grafo plano. Ou ela vai estar em algum ciclo, eu não falei muito bem o que é uma aresta estar num ciclo, né? Mas, por exemplo, aqui você tem esses 4 vértices aqui, formam um ciclo, né? Então é quando é simplesmente uma aresta dessas, né? Por exemplo, essa aqui. Então, duas coisas podem acontecer. E pode estar num ciclo e ela vai dividir duas faces. Né? Nesse caso aqui o E estaria dividindo essa face aqui com a face externa. E o que quer dizer dividir duas faces? Ser preciso é que se eu apagar E, né, exceto pelos pontos extremos que eu não estou apagando aqui, né, os vértices continuam lá, essas duas faces aqui, juntamente com a região que anteriormente era ocupada com E, vão ser uma nova face, né, do grafo com a aresta E removida. Então, um outro exemplo, essa aresta aqui, ela está nesse ciclo, então ela divide essas duas faces. Né? Se eu pegar essa face, mas essa região, pensar no grafo com essa aresta removida, né, esse novo grafo aqui vai ter isso aqui tudo como uma face. Então, isso é uma das coisas que podem acontecer com uma aresta. Ela está no ciclo e divide duas faces. Outra coisa, ela não está no ciclo. Né? Como, por exemplo, essa aqui não está no ciclo. Aí o que acontece? Tanto o que está desse lado e o que está desse lado vai ser a mesma face, né? Vai ser a face interna. Externa, no caso. Essa face é igual a essa. Ó.
Tem um caminho que liga daqui para cá. Não necessariamente isso acontece só com a face externa, né? Você poderia ter um grafo, por exemplo, assim, né? Aí essa aqui, né, não divide faces. O que está de um lado dela é essa face, o que está do outro lado também é a mesma face. Então são esses lemas aí que a gente vai precisar. E agora como é que a gente faz a prova do Teorema de Euler? Essa prova a gente faz por indução no número de arestas do grafo. Né? O teorema, vamos relembrar, ele diz que se tem um grafo conexo, então se você pega o número de vértices, diminui o número de arestas, soma o número de faces, isso aí vai dar 2. Né? Então, vamos começar fazendo a indução para um número de arestas igual a 0. Né? Um grafo sem arestas. Se um grafo plano tem 0 arestas, não tem arestas, ele não pode ser conexo e ter mais de um vértice. Né? Porque se eu tiver 2 vértices diferentes, não pode ter caminho contendo esses 2 vértices se não tem aresta. Então, o grafo tem um vértice, exatamente. Agora, eu tenho também uma face nesse desenho, né? Ficou só uma região aqui. Na hora que eu tiro esse vértice, sobra só uma região. Então, você vai ter vértices menos arestas mais faces igual a 2, né? Que é 1 menos 0 mais 1. Então, esse é o caso 0 da indução. Agora, nós vamos supor que o grafo tenha pelo menos uma aresta e que o resultado seja válido para grafos com menos arestas. Né? Então, G tem pelo menos uma aresta e o resultado é válido para grafos com menos arestas que G. Duas coisas podem acontecer. Uma é G não ter ciclos. Caso 1, G não tem ciclos. O lema 1 vai dizer, né, vamos fazer um desenho genérico aqui de grafo sem ciclos, que G possui um vértice que está em uma única aresta. Né? Então, G aqui tem V vértices, A arestas, F faces. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou obter um grafo de G removendo esse vértice e removendo essa aresta. Né? Vamos chamar de H esse grafo obtido pela remoção dessa aresta e desse vértice. O lema 3 diz que o H é um grafo conexo. O lema 4 diz que essa face, essa aresta, só está na fronteira de uma única face de G. Né? Então, se eu remover essa aresta e esse vértice, não tem outras faces aqui, no caso não vai aparecer faces, mas isso não é necessário para argumentação. Então, o que acontece quando eu removo essa aresta aqui, a face que tinha ela na fronteira, agora dá lugar a uma face que é a união dessa antiga face com os pontos que estavam aqui nessa aresta e nesse vértice. Né? Então você não muda o número de faces. Então, aqui você tem o mesmo número de faces de V. Só que você perdeu uma aresta. E você também perdeu um vértice. Mas, enfim, você aqui subtraiu 1, somou 1, isso é igual. Como a gente está fazendo um negócio por indução e H é um cara com menos arestas que G, o lema vale para H, isso aqui é igual a 2, né? Então, o teorema vale para H, né? Isso aqui é igual a 2, então isso aqui também é igual a 2 e o teorema vale para G. Então, isso demonstra o teorema. No caso 1, né? O G não tem ciclos. Caso 2, G tem ciclo.
Agora, como é que a gente demonstra o teorema no caso que G tem ciclo? A gente simplesmente vai lá, você vai ter um ciclo em algum lugar, pega uma aresta aqui que está num ciclo. O lema 2 diz que remover essa aresta resulta num grafo conexo. Então, está valendo a hipótese do teorema, né, para o grafo H obtido pela remoção da aresta E em G. Em particular, o número de arestas aqui vai ser o número de aresta de G menos 1, né, já que só a aresta E foi removida. Os outros vértices, os vértices de G, né, continuam aqui em H, então ele tem o mesmo número de vértices. Só que olha o que vai acontecer com o número de faces. O lema 4 diz que E está na fronteira de duas faces, né? Bem, as outras faces que eram de G continuam sendo faces de H, né? Você tem essa face, essa aqui. Só que essas duas faces agora, uma vez que eu tirei essa aresta, que não mais vai estar separando elas, essas duas faces, juntamente com a região que era ocupada pelos pontos aqui da aresta, vão formar uma nova face, né? Duas faces viraram uma, o número de faces caiu 1. Aí, novamente, né, o H tem menos arestas que G, teorema de Euler vale para H, que é conexo, né? Isso aqui vai dar 2. E, de novo, você aqui, ó, subtraiu 1, somou 1. Isso aqui é igual. Então, o número de vértices menos arestas mais fáceis de G também vai ser 2. Nesse caso, né? Então, essa é a ideia do teorema, né? Não é uma prova completa, porque eu não fiz a prova detalhada desses lemas aqui. Mas se você supondo esses lemas, na verdade, o lema 4 aqui, ele é bem difícil de você provar com detalhes. Mas você é bem intuitivo, né? Você supondo esses lemas, esse argumento demonstra o teorema de Euler para grafos planos.